Salve, salve meu amigo fanático. Seja bem-vindo novamente e fique à vontade aqui nesse nosso humilde canal. Confira já os assuntos desse vídeo. Ídolo do Corinthians, e livre em 2022, o atacante Ángel Romero busca novo clube. Você gostaria de ver ele vestindo a camisa do Corinthians mais uma vez? Dupla de zaga do Hepta do Timão se reencontra, e deixa de legenda, aqui tem história. Além disso, presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves garante confiança em Luan, e diz que não pretende negociar saída do meia do Corinthians. Renato Augusto fala sobre dupla com Juliano no Corinthians. Espero que a gente possa ter o mesmo sucesso que tive com o Jadson. Tudo isso e muito mais, meu amigo fanático. Já confere aí se você está inscrito no nosso canal e com o sininho ativado para não perder nenhuma novidade. E o Roger Guedes? Vem ou não vem? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Você acredita que essa novela vai acabar com um final feliz para todos nós? Ou você não bota muita fé nessa contratação? Comente, participe, compartilhe e faça parte desse bando de loucos. Precisamos da sua ajuda. Deixe a sua curtida e ajude o nosso canal a continuar crescendo. Muito obrigado pela sua parceria. E agora, sem mais enrolação, bora para as notícias. Vai Corinthians! O torcedor do Corinthians ainda curte a excelente vitória por 3-1 sobre o Ceará, no último domingo, na Neoquímica Arena, principalmente pelas boas atuações de Renato Augusto e Juliano, ambos recém-contratados. E se depender do camisa 8, essa parceria pode dar muito certo, inclusive a ponto de ser comparada com aquela com Jadson, no Campeonato Brasileiro de 2015. Em entrevista para o programa Seleção Sport na tarde desta última segunda-feira, Renato falou da expectativa por jogar mais vezes ao lado de um jogador tão inteligente como Juliano, que faz diferença no time. Para ele, a esperança é de que os dois possam reproduzir algo parecido com o que foi feito em 2015, em campanha vitoriosa em que a dupla com Jadson foi chamada de Renadson. Abre aspas. Espero que a gente possa ter o mesmo sucesso que tive com o Jadson em 2015. Claro que as características são diferentes. Eu também mudei um pouco o meu jogo, mas o Juliano é muito inteligente, dá volume no meio, o time cresce. Depois que ele entrou na equipe, o time cresceu. Tem tudo para a gente fazer um bom final de ano e no ano que vem ter um ano especial. Autor do terceiro gol do Corinthians na vitória sobre o Ceará, Renato Augusto não atuava desde dezembro de 2020, quando fez seu último jogo pelo Beijing Guoan, da China. Aos 34 anos, ele sabe das limitações de seu corpo e o quanto sentiu esse período longe dos gramados, mas destaca a sua capacidade para dizer se está bem ou não e o quanto pode aguentar fisicamente em campo. Mudando de assunto. O Corinthians apostou alto em Luan. Em dezembro de 2019, o Timão comprometeu 28,9 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos do meia, que 2 anos antes fora coroado como o melhor jogador das Américas. A esperança em cima de Luan sempre foi muito grande dentro do Corinthians, mas o jogador nunca conseguiu ser o protagonista que todos esperavam. As boas atuações se tornaram cada vez mais raras, e o atleta passou a ter dificuldade até mesmo para entrar nos jogos. A última atuação, por exemplo, já tem um mês. Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, Duílio Monteiro Alves foi taxativo quando questionado seu ideal, nesse momento, seria negociar o atleta com outro clube. Não. Da sala da presidência, no 5º andar do Parque São Jorge, o mandatário defendeu o jogador, e garantiu que ainda acredita que Luan conseguirá colocar todo o seu potencial em campo, com a camisa alvinegra. Abre aspas. Eu, hoje, confio muito no Luan, sempre confiei, por isso que foi feito o negócio lá atrás. É um jogador que, na época que foi feito o negócio não existiu nenhum tipo de discussão se era bom ou não, era uma grande contratação, todos entenderam assim, desde imprensa, torcedores, nós da diretoria. Luan é um grande jogador, começou muito bem na Florida Cup, nos Estados Unidos, onde ele foi apresentado, ganhou a camisa 7, já estreou com um gol de falta, inclusive, fez bons jogos. Só que o Corinthians passou por um momento ruim nesse último ano, nesses últimos 10 meses, 11 meses, 15 meses, né? O Corinthians não fez boa campanha no ano passado, não começou bem esse ano, como eu falei aqui. Nós, diretoria, e hoje eu, como presidente, não estou satisfeito. Mas existiram muitas trocas de treinador, jogadores que chegaram e adaptação de cada um. Eu tenho uma forma de ser,
Cada um tem a sua, e jogador de futebol é ser humano, ele muda de cidade, tem de se adaptar, tem a família, amigos, é uma mudança de vida. Mas, eu acredito muito no Luan. O fortalecimento do elenco, com as chegadas de Juliano e Renato Augusto, são as novas esperanças de Duílio, que também usa o passado para não perder sua fé no atleta. Abre aspas. O cenário ideal, para mim, é o Luan continuar no Corinthians e vencer no Corinthians. É nisso que eu acredito, falo isso com ele quase que diariamente. É um cara que eu aprendi a gostar, tenho um carinho, virou um amigo. Tenho me esforçado bastante em estar perto do futebol nesses últimos meses, diariamente, e acredito muito nele. Eu acho que com a chegada de novos jogadores de muita qualidade, que ele já jogou junto. Por exemplo, o Juliano, que ele jogou no Grêmio, o Renato, eles foram campeões olímpicos em 2016, juntos, os dois jogando de titular. Isso é o tempo do futebol. A gente cansou de ver jogadores que vieram. Eu cito muito exemplo que gosto de citar, porque é até parecido, pela posição, que é o Rodriguinho. Nós fomos muito criticados. Foi emprestado durante quase 3 anos e foi jogar mesmo e conquistar títulos em 2017, 2018, quando já era o 4º ano dele no Corinthians, e virou um ídolo da torcida. O Danilo também, quando chegou, tinha essa imagem de que era um jogador que não corria, que não dava o sangue, que não dava raça, e um grande ídolo da nossa torcida, inclusive como treinador do Sub-23. Então, eu acredito muito e entendo que futebol precisa de tempo. Uns precisam de mais, outros de menos, mas eu confio muito ainda no Luan, no desempenho que ele pode entregar. Pelo Corinthians, Luan entrou em campo em 66 jogos e marcou 11 gols. Nesse período, ele foi comandado por Thiago Nunes, Diego Coelho, Wagner Mancini e Silvinho. Abre aspas. Teve algumas oportunidades foi muito bem, respondeu. Nos últimos jogos, se não me engano, com Mancini, ele foi muito bem, voltou ao time, fez gols, gol em clássico, então, é um cara que eu acredito e tem muito para entregar ainda. Então, eu confio e o cenário ideal para mim é ver o Luan jogando nesse time nosso e conquistando muita coisa por aqui, concluiu Duílio. Mudando de assunto. Quase 4 anos depois de conquistarem juntos o Paulistão e o Campeonato Brasileiro de 2017 pelo Corinthians, os zagueiros Balbuena e Pablo estiveram juntos novamente. Pablo e Balbuena, dupla de zaga titular do título brasileiro do Corinthians de 2017, se reencontraram nesta quarta-feira e registraram um momento no Instagram. Abre aspas. Aqui tem história, hein? Muito bom te rever e colocar os papos em dia, irmão. Escreveu Pablo na legenda de uma foto em que a dupla está junta. Só papo bom, você tá louco? Escreveu Balbuena na sua conta. Na campanha do heptacampeonato brasileiro, o Corinthians do técnico Fábio Carille terminou a liga com a melhor defesa da competição, com apenas 30 gols sofridos. Wagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana formavam a linha de defesa titular daquele time, campeão com 72 pontos. Atualmente, ambos os zagueiros atuam no futebol russo. Balbuena atua pelo Dinamo Moscou, enquanto Pablo defende o Lokomotiv. Nos comentários da publicação da foto, muitos corintianos falaram em saudades e pediram para a dupla retornar ao timão. Os irmãos Romero, como são conhecidos os gêmeos paraguaios Ángel e Oscar, devem deixar em breve o São Lourenço, da Argentina, já que ainda não chegaram a um acordo de renovação do contrato atual, com vencimento em junho de 2022. De acordo com o diário argentino Clarín, o presidente do clube, Horácio Arreceguá, conversou com os dois jogadores no último domingo, antes da derrota diante do Talleres por 2-0, para tentar encaminhar uma renovação. Porém, em crise financeira e com dificuldade de pagar os vencimentos, avisou que, se ambos não reduzirem suas reivindicações, seria viável uma permanência. Nesse contexto, Oscar e Ángel Romero teriam alertado o presidente do São Lourenço que preferem uma negociação, caso surja uma oferta. A ideia do São Lourenço era uma renovação até dezembro de 2023, porém, o grande temor é não chegar a um acordo e os paraguaios deixarem o clube sem uma compensação financeira, no meio do ano que vem. Isso, porque o clube argentino precisa fazer uma grande venda antes do final do ano para acomodar suas finanças. Ángel Romero é muito conhecido no futebol brasileiro, principalmente pela passagem de sucesso no Corinthians.
estrangeiro com mais jogos pelo clube, 222 partidas, e um dos maiores artilheiros da Arena Corinthians, 27 gols, o paraguaio ficou 5 anos no timão. Foram 38 gols marcados 4 títulos conquistados, sendo 2 brasileiros, 2015 e 17, e 2 campeonatos paulistas, 2017 e 18. Nessa semana, aliás, veio à tona que o agente de jogadores Regis Marques Chedid, por meio da empresa que leva o seu nome, acionou a justiça para cobrar R$ 1.067.166,84 do clube alvinegro referente ao contrato de uso de imagem de Ángel Romero. O empresário alega que o alvinegro não pagou parte do valor combinado. Vai Corinthians! Comente, participe, deixe aí o seu Vai Corinthians para fortalecer esse canal que também é seu. Vai Corinthians!